Olá, sejam todos bem-vindos à primeira live da Clínica São Lucas. Eu sou Ana Luísa, sou terapeuta ocupacional e nós estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. Então, eu vou convidar para estar aqui comigo, dividindo esse momento inicial, a Juliana, terapeuta ocupacional, também proprietária aqui da Clínica São Lucas. Então, Ju, eu mandei para você um convite e aí é só você aceitar. Oi, boa tarde. Tudo bem, Boa gente? tarde, tudo bem? Tudo ótimo. É um prazer, né, Ana, estar aqui falando com você, né, em nome da clínica. A gente está muito feliz, né, de poder compartilhar com as pessoas a, a nossa experiência como terapeuta ocupacional, a nossa experiência como na clínica São Lucas, tudo que a gente tem de bacana que a gente vai poder compartilhar com as pessoas, a gente está querendo compartilhar com todo mundo, né? Então, a gente está Isso. muito Então, obrigada. hoje é a primeira de muitas, né, Ju? Estamos começando hoje com esse tema especial, né? E pretendemos estar aí outras vezes também. Fala um pouquinho da clínica para a gente, Ju, da proposta, né, aqui da clínica. Então, a Clínica São Lucas, né, ela nasceu de um sonho meu e do Luciano, né, que é o artista, e a gente sempre teve o desejo de oferecer um serviço multidisciplinar e que tivesse um diferencial de acolhimento. Então, assim, a gente sempre buscou um olhar um pouco mais diferenciado, daquele olhar que a gente já está acostumado, né? De chegar, só falar da doença, falar do tratamento e tananã, tananã. E o que é mais importante, que é olhar um pouco mais profundo para aquela pessoa que está ali pertinho da gente. Então a gente tenta fazer isso. Era o nosso sonho e a gente, né, ao longo dos anos, a gente foi aperfeiçoando esse olhar e com a experiência e com a troca com os profissionais que a gente tem o prazer de trabalhar, a gente foi conseguindo, né, fazer com que a gente não fique muito focado só naquilo que o paciente está trazendo para a gente naquele momento. A gente tem que fazer uma leitura um pouquinho mais profunda. E a gente pensou em começar, né, essas lives e essas trocas de experiência a partir do Setembro Amarelo, porque é uma vivência muito real, muito próxima nossa na reabilitação, na ortopedia, na terapia ocupacional. A gente tem uma vivência muito próxima com relação aos casos de pacientes que tentam suicídio ou que têm demonstrado, né, uma fraqueza, uma fragilidade muito grande. E aí a gente pensou em fazer um marco com esse início. E a gente vai ter o prazer, né, de ter a participação da Lilian Imaculada, que ela trabalha com Reiki, é mestre em Reiki, e ela vai trazer a experiência dela também com essas pessoas, esses pacientes que a procuram e que ela dá essa assistência, né? Ô, Ju, Então, e setembro é um mês muito especial, né? Também porque ele tem vários marcos importantes, né? É o Setembro Amarelo, que é esse mês de prevenção ao suicídio, que foi uma campanha que iniciou em 2014 pela Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o CRM. Eles iniciaram uma campanha de conscientização entre eles e isso expandiu para o Brasil inteiro. E hoje, né, várias pessoas estão falando disso, vários setores, entidades, né, tomou conta mesmo, mas em setembro também tem outras cores, né, que também são feitas campanhas, né? Tem o Setembro Verde,
que é do mês de incentivo à doação de órgãos, também que tem a ver, né, com essa sensibilidade, né? Também Setembro Verde de prevenção ao câncer de intestino, que é um problema grave que muitas vezes as pessoas não percebem, né, o problema e às vezes não tem um diagnóstico precoce. E o Setembro Azul, que é a luta pelos direitos dos portadores de deficiência auditiva, né, e dos surdos. Então é um mês muito especial. E essas cores, né, são as cores da bandeira do Brasil, também é o mês da pátria. Né? Então a gente também, como profissional, a gente não quer só atender, né, exercer ali a profissão, a gente também quer um Brasil melhor. A gente luta por isso também, né, na nossa atuação. E até por isso está divulgando e está fazendo essas lives, né, levando uma palavra aí de esperança para as pessoas, né, fazendo a saúde sair, né, das paredes dos consultórios, né? Então, e é muito interessante, né, Ana, que a gente, que o suicídio é algo assim que ele tem um peso tão grande, um peso social tão grande, e que muitas vezes ele não é tão falado, tão discutido, né? As Uhum, possibilidades que levam pessoas a cometer o suicídio é meio que um tabu, é meio que velado, né? Então a gente vê rotineiramente situações em que a gente percebe a labilidade da pessoa, o potencial suicida, e muitas vezes a gente fica até um pouco assustado, porque como que nós vamos atuar em cima disso, né? Como que nós vamos fazer uhum. para poder intervir sem ser invasivo, sem dar os pés pelas mãos, sabe? Então, assim, realmente é um tema extremamente delicado e extremamente importante, assim, que eu acho que tem que ser. E eu fico muito feliz da Clínica São Lucas conseguir fazer essa leitura, identificar os pacientes que precisam de uma assistência e a gente conseguir intervir, né? Para prevenir que o ato aconteça. E que a gente possa também, em outras situações, a gente possa discutir, a gente possa trazer o suicídio, a depressão, os suicídios na adolescência. Isso tem que ser mais discutido, isso tem que ser trazido à tona, né, Ana? Porque a saúde mental é de extrema importância e que causa tanto sofrimento nas pessoas, né? Então, a gente está muito satisfeito com essa possibilidade, muito feliz de estar discutindo isso, esse tema tão importante, né? Sim, né? E você pensou aí numa outra pessoa para estar conversando aqui com a gente hoje, né? Fala aí um Sim, pouquinho da Lilian. Quem que é a Lilian? então, a Lilian Imaculada, ela é uma terapeuta ocupacional, né? Formou na minha turma e além de ser uma grande amiga, é uma excelente profissional, tem uma sensibilidade muito grande e ela tem um trabalho extremamente importante no lado de saúde mental e de bioenergia. Ela se voltou muito para a questão mais holística mesmo, para buscar o todo, a pessoa como um todo, não tratamentos fragmentados. Ela pensa num tratamento mais holístico. Então, ela tem uma sensibilidade muito grande, tem um trabalho muito bacana. E esse mês em especial, ela tem feito um atendimento específico para as pessoas que têm um caso de tentativa de suicídio. Ela se abriu para receber essas pessoas, acolher essas pessoas e tentar ajudar. Então, ela é coach, ela é mestre em Reiki, é terapeuta ocupacional e é uma grande amiga, né? Então, eu tive o prazer de contar com ela aqui na nossa live de inauguração de, da Clínica São Lucas. Então, nós vamos convidar a Lilian para participar.
Ô, Ju, então nós vamos fazer assim, vou convidar a Lilian para vir também conversar aqui com a gente um pouquinho e depois você volta falando um pouco mais da experiência assim, da reabilitação física com seus pacientes, como que você percebe, né, como que é essa vivência deles, né, nessa parte aí, às vezes de pensar, né, de não querer mais viver, como que isso acontece. Aí a gente conversa um pouquinho com ela e depois volta com você. Pode Ok, ser? claro. Até daqui a pouco. Então, eu vou tirar aqui e vamos chamar a Lilian. Então, a Lilian, que também é terapeuta ocupacional, estudou com a Juliana, né? Vai vir falar com a gente. Oi, Ei, boa tarde, tudo bem? boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui, Ana, não, é um prazer. Estou muito emocionada de estar aqui com você. Muito legal, um reencontro depois de muitos anos, né? Para falar de um Nossa, tema tão mesmo, importante, tão nossa, delicado, dá 20 emoção anos, mesmo. mas é muito bom, é um prazer, né? Assim, e a gente vê que apesar da gente estar de caminhos diferentes na nossa vida, né? A gente tem, no fundo, um propósito em comum, uma missão de vida que une novamente esses caminhos, né? E é muito bom reencontrar pessoas que a gente encontrou lá atrás e que por vários motivos, né, a gente teve que se separar para construir um aprendizado, um conhecimento para a gente poder se unir de novo, né? E é uma honra estar aqui. Uma alegria para nós você ter aceitado o convite. Imagina, obrigada. Eu que agradeço, é uma honra para mim, porque a Clínica São Lucas, eu vi a Clínica São Lucas nascer, né? Porque além de eu e a Juliana, a gente ter estudado juntas, né? A gente se tornou grandes amigas, né? Irmãs. Eu falo que a gente é irmãs de alma, né? E eu vi o sonho deles nascerem, né? E vejo aí essa construção linda que eles fazem, esse olhar lindo que eles trazem para reabilitação física, né? Então é uma honra estar aqui. E você, né, como terapeuta ocupacional, como que você vê, né, assim, a importância da terapia ocupacional dentro desse contexto aí da prevenção ao suicídio, né? Como é que você analisa, né, essa área de atuação? Bom, Ana, eu sou, né, me formei em terapia ocupacional e dentro do estágio da terapia ocupacional tem um estágio da saúde mental, né? E eu fiz um estágio e permaneci depois do estágio por um período no Galgo Veloso. E eu participava das oficinas do Galgo Veloso. Então, isso me chamava muita atenção, né? O comportamento das pessoas lá na saúde mental. O quanto que aquilo ali me intrigava, sabe? E aí eu terminei a minha faculdade, fui para a área da reabilitação física e por várias opções e escolhas que a gente faz na vida da gente, eu acabei me distanciando da terapia, né? Eu fui para outra área, eu fui trabalhar na área corporativa e tal. E há pouco tempo, há uns 5 anos atrás, eu, dentro de uma instituição que eu faço serviço voluntário, eu tive contato de novo com a terapia, né? Foi onde eu fiz o meu curso em bioenergia, né? Eu sou terapeuta de bioenergia e lá eu me reencontrei com a terapia. E lá eu me reencontrei com esse olhar de ver o ser humano nessa integralidade. Esse ser humano integral, onde ele é composto desses vários aspectos da nossa vida, né? E aí eu comecei a fazer alguns cursos. Eu fiz uma formação em coach de saúde integral sistêmica, eu fiz o curso de Reiki, eu estou terminando meu curso em PNL, eu tenho um estudo em constelação familiar.
em mapeamento de emoções. Então, eu voltei o meu olhar para essa área holística, né? E eu acho que tem muita conexão com a terapia ocupacional, né? Porque a terapia ocupacional, ela não tem esse intuito em buscar a integralidade, esse ser holístico, em ter esse olhar holístico do ser humano. Então, eu acho que eu fui mais para esse lado, sabe? Assim, da terapia ocupacional, de enxergar ele, o ser humano, nessa integralidade, né? E buscar compreender esses vários aspectos no qual ele está inserido, né? Então, eu vejo assim, hoje no que eu trabalho com o coach de saúde integral sistêmica, com a terapia e com o reiki. Por quê? Dentro de todos esses aspectos da nossa vida, eles estão sempre nessa balança do equilíbrio, né? Porque a nossa vida ela é isso, ela é esse altos e baixos que faz parte desse equilíbrio, né? E quando a gente entra em um desequilíbrio muito grande, que muitas vezes leva a gente a essas ideações, né, do comportamento suicida, às vezes leva, né, muitas vezes leva ao ato, né, do suicídio, que a gente vê que está num crescente muito grande, principalmente nesse ano agora, né, que a gente teve tanta coisa, tanta interferência do que aquilo que a gente não tem a capacidade de ter o controle, né? Então isso aumentou muito os nossos sofrimentos e os nossos desequilíbrios. Então, na minha clínica hoje, eu busco isso, sabe? Eu trabalho na linha da terapia cognitivo-comportamental, que é isso, é trazer para o meu cliente essa consciência da capacidade que ele tem, né, de fazer as alterações na vida dele, né? E aí eu pego o reiki, pego o coach, a terapia, os conhecimentos e vou agregando as ferramentas para poder trazer essa possibilidade para o meu cliente, né? Então, foi nesse viés aí que eu segui da terapia ocupacional. Uhum. Assim, o mais importante é a gente ter essa capacidade de escuta mesmo, né? Claro, com certeza. De dar essa Principalmente com esse liberdade, público, né? falar de si, né? Das suas angústias, para a gente conseguir perceber, né? Que tem alguma coisa estranha ali. Claro. Mas a questão do suicídio, eu vejo assim que vai às vezes até um pouco além, porque quando eu trabalhei no CAPS, a gente tinha uma preocupação muito grande com isso, porque existiam vários pacientes que já tinham feito tentativas, né, de suicídio, alguns que ameaçavam muito, e a gente estava sempre vigilante ali em relação a esses pacientes. E existe um mito muito grande que se diz assim, quem tenta o suicídio não comete o suicídio, né? E não é verdade, né? Então, quem já tentou tem um risco a mais, de risco 5 vezes maior. Sim. E só que uma coisa interessante que a gente observou nesse período de alguns anos que eu trabalhei no CAPS é que aqui na cidade, vários casos de suicídio que ocorreram não eram de pacientes do CAPS. A gente acabava sabendo, porque estava dentro da rede de saúde, né? A gente ficava sabendo que tinha chegado lá na urgência algum caso e não era paciente. Então, a gente também tem que contar com a rede de apoio, né, das pessoas. Assim, os familiares, quem está por perto, tem que começar a ficar mais sensível, né, em relação ao que está acontecendo com a pessoa. Né? Porque pode ser um surto, uma mudança assim, rápida que acontece na vida da pessoa. Né? Não, às vezes, é claro que tem aquelas pessoas que têm uma ideação suicida que vem anos acompanhando uma patologia psiquiátrica, que a pessoa está sempre falando daquilo, mas tem casos que não, tem casos que são, né, no piscar de olhos mesmo. Né? Porque esses casos, por exemplo, assim, às vezes você colocar aí, né,
você dentro do CAPS, você observar isso, tem estudos que falam que de 60 a 70% da população que tem algum sofrimento mental, eles não chegam à estrutura básica dessa área da saúde mental, né? Que é o psiquiatra, o psicólogo e muitas vezes o assistente social, né? Então essas pessoas, elas não chegam. Por que elas não chegam? Porque antes de chegar nessa rede, eles precisam ter um apoio fora. E quem que são esses apoios, essa rede de apoio? É familiar, são os amigos, é a escola tem um papel fundamental nessa rede de apoio, né? Então, são os amigos. Então, essa rede de apoio, ela é responsável, muitas das vezes, na maioria, em levar esse paciente. Porque, às vezes, a pessoa, ela está com uma ansiedade muito grande, ela está com uma depressão muito grande, tem esses pensamentos, essas ideações suicidas, mas elas não conseguem vislumbrar um atendimento, uma melhora. Então, elas não conseguem, né? Então, elas precisam ter esse apoio, essa rede, com esse olhar, né? Com esse olhar de acolhimento, com essa escuta. Como diz Rubem Alves, né? Que nós não somos treinados para escutar. A gente só aprende a falar, a gente não aprende a ouvir. E muitas vezes essas pessoas, elas estão lá dando todos os sinais para a gente, mas aí entra nessa questão que a Ju colocou, que você colocou, que o suicídio, ele é visto como um tabu, né? Porque antes, na nossa sociedade, quem cometia suicídio e até os familiares de quem suicidavam eram mal vistos na sociedade. Então ninguém falava sobre isso, né? Teve épocas, né, da nossa história aí que as pessoas, elas perdiam os bens que ela tinha porque uma pessoa suicidava. Então, por esse motivo, né, as pessoas não falavam disso, né? E aí tem alguns estudos que a mídia, ela não pode, ela tem que ter muita responsabilidade ao comunicar suicídio, porque se eles falam assim, se você fala muito no suicídio, as pessoas vão se suicidar. O problema não é esse, não é o falar, é como você vai falar, né? Então, a mídia tem alguns critérios que são usados para a mídia para poder comunicar isso, porque como é de abrangência e a mídia, ela é uma formadora de opinião, ela não sabe para quem está chegando essa informação. Então, ela tem que ter muita responsabilidade com isso, né? Esse papel que a gente está fazendo aqui hoje é de extrema importância. A gente precisa saber o que a gente falar, como a gente falar, porque a gente não sabe quem é que está assistindo. E se a pessoa, ela tem um desequilíbrio e é noticiado, por exemplo, a pessoa se suicidou assim, assim, e ela achar que aquilo ali também é uma forma dela aliviar o sofrimento, ela vai fazer, né? Então, tem muitos critérios que são seguidos na mídia para isso não acontecer. Só que aí, junto com isso, vinculou o quê? Que a gente não pode falar em suicídio. Então, tudo aquilo que a gente não fala, a gente não vê, não é isso? O que não é falado não é visto. Então, isso é o grande problema. E aí traz o suicídio para essa questão de saúde pública que está aí hoje. E está relacionado com essa nossa dificuldade no falar, né? No comunicar. E quanto menos a gente fala, menos a gente sabe como agir. Não é isso? Então, assim, a gente precisa falar para a gente poder ter um conhecimento e a gente ter, para as pessoas que passam por esse sofrimento da ideação suicida, para os familiares que convivem com essa angústia, com esse medo sempre. Quanto mais informação, mais eles vão ter a oportunidade do tratar, né? Por quê?
eles vão saber como acolher, eles vão saber quais que são os sinais que aquelas pessoas estão dando para ele, que é esse pedido de ajuda, né? E isso aí vai variar, assim, de cada ciclo de vida da gente. Na criança, que ainda é pouco estudado, né? O suicídio, as causas do suicídio na criança muito pequena, ainda tem pouco estudo ainda na literatura para a gente, né? Que chega para a gente. Agora, adolescente, os jovens adultos, né? Porque teve um pico muito grande do índice de suicídio dessa faixa etária, né? Os adultos, os idosos. Então, eu acho que permeia muito para uma frase que a Ju disse, que está relacionado, né, com a clínica de vocês aí, que é a perda da autonomia. Quando a pessoa ela não se enxerga autônoma, capaz de ter as suas próprias decisões e ela ter um apoio para essas decisões, ela perde meio que o sentido da vida, o sentido para essa existência. Então fica muito difícil para ela se sustentar sozinha, né? Então daí a importância dessa rede de apoio, fazer as pessoas chegarem ao sistema de saúde mental, né? Então, é um assunto muito... Eu estava lendo, né, que assim, dentro dos transtornos mentais, né, aqueles que estão mais ligados à questão do suicídio, né, o primeiro é a depressão, que é muito lógica, né, que muitas vezes a pessoa tem realmente esse pensamento, né, de ruína, de que não serve mais para nada, né, que a vida é péssima, que não tem mais sentido, né, que ela é um fardo, é um peso para o outro, né? Então, se a gente começa a ouvir muito isso, a pessoa falando, né, eu estou aqui só para dar trabalho para vocês, né? Ou então, se os cuidadores ficam falando isso com a pessoa, como você falou aí, tem casos também de criança e adolescente, né? Então, se eu coloco para a pessoa que ela é um peso, ela às vezes vai ter essa, né, decisão. O transtorno bipolar também, porque o bipolar ele flutua muito, então às vezes ele está num momento de depressão, ele não tem nem forças para agir, mas se ele vira para o outro lado, né, de muita excitação, ele pode cometer, né, o suicídio também. E uma coisa muito importante, a dependência química, que também é um outro tabu, é algo que não é falado, né? Porque o dependente químico, muitas vezes, ele não reconhece que ele já está num processo de adoecimento e ele também fala, eu bebo porque eu quero, eu fumo porque eu quero, com o meu dinheiro, ninguém tem nada com isso, né? Não é assim? E os casos lá da minha época do CAPS, de paciente que efetivaram suicídio, eram dependentes químicos. Por quê? Porque a pessoa procura na química o alívio para o seu sofrimento. Só que a química não é tratamento, né? Então a química apenas traz ali uma sedação, né? Uma sensação de prazer que é temporária e que cada vez ela tem menos, né, menos efeito para a vida da pessoa. E muitas vezes esse insuportável, né, que o químico ele já não me dá mais, a pessoa acaba suicidando. Ou então na abstinência, né, ou então na overdose também, que não deixa de ser, né? A pessoa ela não está buscando a morte, mas acaba acontecendo por uma ação dela, né? Então também está próxima, né? São os fatores de risco, né? O que coloca a pessoa nesse sofrimento, que tem vários agravantes, como você colocou, a depressão, né? Que é um dos maiores fatores de suicídio, né? Transtornos mentais que estão aí divididos nessa variedade, né? Essa ampla variedade que a gente tem aí desses sofrimentos mentais. O alcoolismo e a dependência em droga, né, é um dos fatores também de risco, né?
Por quê? O que a pessoa quer, na verdade, ela está buscando uma forma de aliviar aquele sofrimento dela, daquilo que ela não entende ali como sofrimento, né? Que ela não entende, que ela não está conseguindo colocar para fora, ela não está conseguindo comunicar aquele sofrimento e ela não acha, não encontra saída para aquilo. Então, por exemplo, ela vai para o uso de droga, né, para substâncias ilícitas, né? E essas outras drogas, o álcool, o fumo, ele aumenta, potencializa muito os outros fatores de risco que estão envolvidos, né? Então, é a potencialidade disso. E a gente observa isso muito agora nessa pandemia, né? Porque ainda não tem estudos ainda que mostram a quantidade, o quão aumentou a proporção, né, do suicídio. Mas já tem uma estimativa dos últimos estudos que foram apresentados pela Organização Mundial da Saúde, que a probabilidade de alcançar em 2020 a taxa de suicídio, ela iria passar de 1 milhão de pessoas, né? E essa taxa, agora, provavelmente ela teve um acréscimo. Por quê? Porque a gente está convivendo com um período de crise muito grande, aonde trouxe à tona vários sofrimentos que a gente tinha, né? Às vezes a gente tinha um sofrimento, uma angústia ou uma depressão que ela era meio velada, a gente continuava com a vida normal, mas a gente tinha aquele incômodo aqui dentro. Quando a gente é colocado em isolamento social, porque a gente foi um isolamento físico e a gente colocou também o isolamento social, entrou o isolamento emocional, né? E aí ainda te prendeu a pessoa. Isso aí, quando você já é reprimido, que você não pode fazer, isso já causa um sofrimento muito grande na gente. E aí colocou as pessoas sem trabalhar, sem expectativa de quando voltar ao trabalho e se ia dar conta. As pessoas que eram autônomas, né, uma insegurança muito grande de como que isso ia vir para a vida delas, né? E ainda por trás, ainda tinha o aspecto do relacionamento, porque muitas vezes não estava bom o relacionamento. Seja com seu cônjuge, com o pai, com o irmão, com o filho, mas você estava distante daquilo ali. Você sofria, mas você tinha aqueles períodos onde você ia para o outro lado, né? E aí ficou todo mundo na mesma casa. Então, esses aspectos vieram à tona, né? E dentro de casa, com esse sofrimento tudo, aumenta o consumo de álcool, o consumo de droga, né? Então, a probabilidade dessa taxa de suicídio ser muito maior agora em 2020, isso é um crescente. E eu observo muito isso aqui na minha clínica, né? Nos meus atendimentos eu observo isso. Então, assim, é uma questão hoje que a gente está muito atento, né? Porque a falta de autonomia, ela não está vinculada só com o aspecto físico, ela está relacionada com o aspecto social, com o aspecto emocional, e muitas vezes essa pessoa ela não se vê capaz de retomar a própria vida, né? De seguir aquele propósito de vida, de ter aquele impulso, aquela motivação para poder seguir em frente e enfrentar todas as suas diversidades, aí, as suas dificuldades. Né? E somado a isso, o medo da própria doença, né? O medo da Claro, o medo de às vezes testa positivo e aí a pessoa já fica com aquela angústia, né? Porque se a gente vai pensar, uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que é muito ansiosa, ela tem esse medo do que ela não conhece, né? Nós temos isso em um certo nível, mas a pessoa, quando ela está
em um desequilíbrio. Isso é muito grande. Então, por exemplo, você ter que andar o tempo inteiro de máscara, você não poder respirar, você não poder tocar as pessoas, você não saber de onde que pode vir o inimigo, olha o quanto que aumenta o sofrimento, né? E aí, unido a isso, tem a possibilidade de perda das pessoas que estão no grupo de risco maior, idosos, né? As pessoas que têm alguma comorbidade. Então, isso tudo é muito sofrimento. E ainda vem o pós, as pessoas que perderam as pessoas queridas, né? Então, assim, você fica ali, você não podia nem ter velório, você não pode nem ver, nem velar a pessoa, você não pode acompanhar ela na hospitalização. Então, aumentou muito, né? Essa falta de autonomia, a gente perdeu, né? A gente perde muito esse medo, essa possibilidade da gente resolver, da gente ter as rédeas da coisa. E se a gente já está num desequilíbrio, aí isso aí, né, assim, é um grande risco mesmo. Ô, Lilian, tá ótimo o nosso papo, mas eu já tô com saudade da Juliana. Vamos chamar a Eu também estou com saudade de ouvi-la. porque o nosso tempo, assim, passa rápido, né? E Com certeza. então vamos chamar a Juliana de novo para falar um pouquinho da experiência mais da reabilitação física, né? Depois a gente volta com uma palavrinha final aí de todo mundo. Tá, joia. Tá bom, meu bem. Vamos chamar a Juliana agora. Prontinho. Já convidei a Juliana de novo para estar aqui dando o seu enfoque aqui na nossa conversa de hoje. Vocês estão gostando, gente? Vocês estão muito caladinhos aí, estão entrando. Podem comentar, fazer perguntas, tá? Então, Ana, achei muito bacana as colocações, assim, tô aqui, assim, de boca aberta, né, com tanta informação bacana, né, tanto sua, tanta experiência, quanto a da Lilian. E assim, o que eu tenho percebido ao longo dos meus 20 anos de profissão é que, felizmente, né, o fato de eu ter a formação de terapia ocupacional e eu trazer isso comigo para a fisioterapia, isso me faz com que tenha um olhar um pouquinho diferente, assim, né? A fisio, ela não tem tanta sensibilidade para conseguir enxergar, né, algumas nuances num paciente que está mais fragilizado. A gente tem uma formação mais mecanicista, né? Infelizmente, a fisioterapia tem essa formação, mas felizmente a Clínica São Lucas, além de você, que é uma excelente terapeuta ocupacional, a gente consegue aliar esse conhecimento um pouco da saúde mental que eu acho que a UFMG ela tem essa vantagem de oferecer para a gente uma formação extremamente sensacional. Assim, é sensacional na hora que eu lembro do que os professores falavam com a gente e o que a gente vê isso hoje na nossa prática, né? Então, assim, eu tenho experiências com situações seríssimas de pacientes que tiveram lesões muito graves e que perderam a vontade de viver e que, em alguns casos, assim, até tentaram mesmo o suicídio, mas não conseguiam porque estavam fisicamente muito debilitados, então eles mesmos não conseguiam colocar fim na vida, assim, na própria vida. Então foram inúmeros casos de pessoas que estavam bem e por algum motivo, ou um câncer, ou um trauma severo, né, que levasse a um caso muito grave e que perdesse mesmo a vontade de viver. Então, são pessoas que provavelmente tinham, né, uma sementinha lá de uma depressão e que foi potencializado com a perda mesmo
de autonomia, né? Quando a pessoa se vê debilitada, totalmente dependente, sem perspectivas, né? Então, é muito comum, enquanto o paciente ele está numa situação em que ele se vê na reabilitação, né? Ele está vendo ali, olha, eu posso melhorar. Mas vai passando o tempo e essas pessoas elas não vão tendo mais tantas melhoras. Elas vão conseguindo perceber que aquela condição é a condição que ela vai ficar. Então, é nesse momento em que a gente precisa ter esse olhar. É nesse momento que essa pessoa começa a dar indícios de não querer viver. Foram inúmeros casos, inclusive esse ano eu perdi um paciente que, infelizmente, muito querido, eu atendi na quinta-feira e no sábado ele cometeu suicídio, assim. E um paciente que eu te confesso que eu fiquei extremamente mexida porque eu não consegui perceber que ele não estava bem, a ponto de se suicidar. Eu percebi a debilidade física, a debilidade cognitiva, mas eu não consegui fazer essa leitura de que realmente ele poderia chegar ao suicídio. Então, assim, eu sugiro, né, que a gente tenha essa sensibilidade para a gente poder perceber que como a Lília disse, muitas vezes é muito sutil, é uma fala que você tem que captar aquela fala e aí já fazer um contato com a família, já buscar uma ajuda profissional, formar rede. Se você não consegue, chama o colega ali do lado, olha, eu estou achando fulano muito triste, o que você acha? Então, nós profissionais da reabilitação, nós não, porque quando é um profissional da área de saúde mental, ele tem essa sensibilidade, entendeu, Ana? Ele consegue fazer essa leitura muito mais fácil, ele consegue ter esse feeling. E o da reabilitação, muitas vezes, ele comete essa falha. Ele não consegue fazer uma leitura, ele escanear o paciente a ponto de perceber que é um potencial suicida. Inclusive, existe um suicídio que eu percebo também em alguns casos, que é um suicídio, não é um ato em si, mas o fato de não querer mais nada, de se entregar. É uma entrega de não querer tratar, não quer fazer mais químio, não quero fazer mais físio. Eu percebo que isso também acontece, essa entrega diante da doença, né? A falta de vontade de viver diante do desafio. Eu não quero fazer químio mais, eu não quero mais. Então, isso é um suicídio, né? Isso. Não é, Ana? É uma forma da pessoa abrir mão da vida, ela não quer viver mais, né? Então, assim, os profissionais da área de saúde mental, eles são extremamente importantes para dar esse suporte, se houver necessidade de medicação, se houver necessidade de uma fala, da escuta, o psicólogo, a equipe multiprofissional. E a gente, terapeuta ocupacional, a gente entrar com o fazer, que eu acho que fazer é extremamente terapêutico, né? Essa construção mesmo de algo que vai construir a médio e longo prazo e construir realmente o próprio eu, né? Que está totalmente destruído, né? Então, essa reconstrução, né? Na verdade. Então, eu vejo isso, lastimo muitas vezes quando eu não consigo perceber, isso é extremamente doloroso para mim como profissional, de não conseguir fazer essa leitura, e é muito comum, Nós, profissionais da área de reabilitação, precisamos de ter essa sensibilidade, de perceber que o paciente que está fisicamente debilitado, ele é um potencial suicida, né? Foram vários casos ao longo dos meus 20 anos, inclusive de pacientes que eram pacientes graves, com lesões altas de cervical, e que tentavam cortar os pulsos, não conseguiam morrer, porque eles não tinham força na mão para se cortar. Então, é muito sério
é muito sério. A limitação física gera um mal-estar, uma depressão, algo de muito... que destrói muito as pessoas, né? Então, a gente precisa ter esse olhar, sabe? Eu agradeço a terapia ocupacional para poder ter um pouquinho mais de sensibilidade, para eu poder conseguir enxergar. E assim, eu penso que outra situação é a família também, né? Se envolver, observar, estar junto, conseguir perceber em pequenos atos, em pequenas falas e, o mais importante, não negligenciar. Porque muitas vezes as pessoas elas vão deixando pistas, né, Ana? Elas dão pistas. Só que essas pistas, muitas vezes, são negligenciadas, porque as pessoas não querem acreditar que aquele outro que estava ali tão bonzinho, bem e tal, pode não querer viver mais. Isso é muito difícil para uma esposa pensar que o marido não quer viver mais. Então, assim, a pessoa ela precisa de não deixar isso passar despercebido. E quando você compra a briga de que a pessoa não está bem, que ela tem um potencial de suicídio, que ela pode se suicidar, ela pode tentar acabar com a própria vida, a gente tem que buscar ajuda. Então, quando eu enxergo isso, eu busco ajuda. Vem a medicação, vem as terapias, e a gente pode prevenir uma situação mais séria, o ato, né, em si. Então, assim, eu acho que, compilando isso que a gente está falando aqui, eu, né, particularmente, a família não pode fazer vista grossa, o profissional que está atendendo, o profissional de reabilitação que está com esse paciente grave, ele precisa de estar atento a esses sinais, principalmente nesse momento em que eu estou deixando de tratar e estou começando a chegar na minha condição final. Eu vou ficar assim? Aí ele começa. Na verdade, assim, a gente nunca é preparado para algo ruim. A gente sempre está se preparando para viver melhor, né? Buscando o melhor. E quando vem uma situação dessas, né? Eu nunca me preparei para isso, né? A gente, por exemplo, a gente no curso de terapia ocupacional, a gente faz vivências lá, com venda nos olhos, né? Às vezes faltando um membro, para a gente sentir um pouco na pele o que é essa questão né, da dependência, né, do outro, e a gente consegue sentir, né, o que o outro está sentindo, mas sempre com aquela esperança de que é possível ter qualidade de vida apesar da situação que a gente está vivendo. Né? E tanto que tem, né, por exemplo, crianças que nunca vão andar, né? Tem pessoas que acidentaram e pararam de andar, e tem uns que nunca vão andar. E a gente vê que é possível viver, e que essas pessoas têm algo para contribuir nas trocas, né, com os outros, com quem cuida, vai aprender com ele a ter o amor, a ter o respeito, né? Então tudo isso faz parte, só que a gente não é preparado para isso, a gente é preparado para vencer, para ser o melhor, né? Então, eu acho que esse é o grande conflito que vem, né? E quando eu não sou o melhor, eu não sou nada, né? E aí que vem o vazio, né? Então, a gente é preciso que as pessoas cultivem esse algo além, né? Desse propósito de vida que vai além, né? De grandes conquistas, de sucesso, de fama, de poder fazer tudo, né? A gente não é menos quando a gente está precisando de ajuda, quando a gente está dependendo do outro, porque isso é uma forma do outro manifestar o amor que ele tem por nós, né? Cuidar de nós. Então, é muito difícil isso que eu estou falando, mas é por aí, né? Assim, eu senti que quando tem alguém que está fazendo algo por mim, esse alguém está praticando o amor, a caridade ali por mim, isso também é bom para ele, né?
e é bom para mim que estou recebendo a ajuda. Isso é Então, são conceitos, assim, expectativas, né, de vida. o amor, né, que você É, detém ali pelaquela pessoa, né? E ali naquele momento em que ela está precisando de você, você vai demonstrar. Então, o potencial das pessoas, ele não pode nunca ser negado, né? Independente de qualquer limitação física, cognitiva e etc. Assim, né? As pessoas, elas sempre têm algo a ganhar, né? Então, assim, vou contar um caso rapidinho, que eu tive uma paciente extremamente querida, um caso grave, ela teve um tumor, não conseguia mais andar direito e etc. E ela descobriu com essa história o crochê, né? E ela hoje ela faz e ela passou por um processo também de aceitação desse novo corpo, que era um corpo limitado, né? E foi muito difícil para ela, porque uma pessoa, uma mulher bonita, cheia de juventude, porém que ela dentro dessa tristeza toda, desse mal-estar todo, ela conseguiu se achar e achou um potencial que ela nem imaginava que ela tivesse, que é o crochê. E hoje ela faz os bonecos e é um sucesso total. Então, assim, é o que eu acho mais interessante da terapia ocupacional, é esse potencializar o que a pessoa tem, que muitas vezes está escondido. Então, não necessariamente a pessoa que tem uma debilidade física, uma perda física, ela é um incapaz. Então, nós precisamos de o tempo inteiro reforçar, demonstrar, achar caminhos. Ah, é numa pintura? Ah, é numa dança adaptada? Ah, é no canto, vão cantar, vão tocar um instrumento, vão fazer outras coisas. Então, essa descoberta, eu acho também que isso é uma forma de você prevenir o fundo. Então, sim, quando você consegue descobrir, e aí o TO, ele traz essas possibilidades, que isso é fantástico, né? Então eu consigo trazer, olha, vamos pensar que você dá conta de fazer isso, você não dá conta de fazer aquilo. Existem as órteses, existem 1000 recursos, né? Que a gente pode oferecer. O TO, ele é uma cabeça pensante, ele é o tempo inteiro pensando em resgatar potenciais. Então, é muito importante a gente conseguir identificar o paciente que está vivendo esse momento e começar a introduzir possibilidades, que é a sim. terapia, né? Eu acho que isso é uma das formas que a gente tem de prevenir. Isso é uma prevenção do suicídio, né? Além de outras formas, o amor, a compreensão da família, o acolhimento, descobrir potenciais, porque todo mundo tem um talento escondidinho, né? Então vamos Sim, buscar talento, não é, Ana? E isso é com fantástico. Quando a gente certeza. consegue isso, é a maior realização do terapeuta ocupacional, é isso. O paciente Justamente. começa a fazer o macramê dele, ele começa a comercializar o macramê e ele fica feliz com aquilo ali e ele vai crescendo e a ideia do suicídio some na cabeça. Então, isso aí que é fantástico, né? É isso aí. Ô, Ju, eu tenho uma triste informação para te dar, porque nós já estamos nos minutos finais. Então, Então, vou eu vou. despedir. E aí, depois a Lília vem, despede, né? E deixa para você os últimos minutinhos. Aqui, amei, assim, a São Lucas está extremamente feliz dessa, dessa estreia com um tema tão bacana, né? Eu espero que a gente possa oferecer outras discussões, porque eu acho que a gente precisa de contribuir, né? Para as pessoas, Sim. bem-estar das pessoas. Muito obrigada, Ana. Adorei, viu, querida? Que bom, Ju. Beijão para Adorei. você. Eu vou Beijão. voltar lá na Lília para ela dar um tchauzinho pro pessoal, para ela se despedir pro pessoal. Ainda dá tempo dela dar um tchauzinho. Então, tchau para Tchau. você, um beijo e até a Beijão. próxima.
Ô Lilian, vem dar um tchauzinho aqui pro pessoal, pra gente encerrar esse nosso momento aqui, né? Foi muito bom. A Ju trouxe essa contribuição fantástica aí para nós. Eita, joia, Ana, aqui. Então, assim, foi um prazer estar aqui. Eu acho que esse assunto ele não pode parar, né? A gente tem que estar sempre trazendo essas informações. O que a Ju colocou, né, dessa possibilidade de capacitar mesmo nós, enquanto terapeutas, enquanto profissionais da área de saúde, para a gente poder ter esse olhar, essa escuta para o que o paciente está trazendo. Né? Então, foi um prazer. Né? E a mensagem que eu queria deixar aqui é sobre a importância de nos aceitarmos. Porque a partir do momento que a gente trabalha a aceitação daquilo que eu estou vivendo, eu encontro possibilidades de ação, né? E às vezes se a pessoa ela não está com essa capacidade de ter essa aceitação, ela está precisando de um auxílio, de um medicamento, né? Então leva essas pessoas para a assistência da saúde, né? Acolha, ouça, coloque no colo, né? Porque como vocês disseram aí, você e a Ju, o amor, ele é o caminho para isso, né? Eu só vou conseguir ouvir, acolher se eu tenho essa amorosidade, tanto para mim quanto para o outro. Então, o aceitar, da aceitação vem todas as outras possibilidades. Tá? Então foi um prazer participar dessa primeira live, tá? Ju, eu estou muito honrada, muita gratidão mesmo por estar aqui. E isso representa para mim o amor que eu tenho por você, por essa clínica que eu vi nascer. E foi um prazer te ver, Ana. Foi um prazer reencontrar com você depois de 20 anos, né? Foi uma honra. Não vamos ficar revelando essas datas, não. É verdade, mas não tem problema, nós estamos muito bem. É história, tudo é história. É história, faz parte da nossa vida. Encerrando, né? Porque o Instagram, ele desliga na cara da gente. Eu só queria deixar aqui também para o pessoal, né, uma dica. Quem está se sentindo angustiado, às vezes não conseguiu um atendimento de saúde, porque a gente sabe que está até mais difícil agora por causa da pandemia. Nem todos os serviços estão abertos completamente, né? Que existe o CVV, né? O Centro de Valorização da Vida, que são voluntários que estão ali para escutar as pessoas e para orientar, né? Então, o número de telefone é o 188. Para quem está precisando, né, dessa escuta. E tem também um chat pela internet, que é no site do cvv.org.br. Então, né, às vezes a pessoa não quer contar para alguém da família, né, está mais ainda assim numa fase, né, de medo, de insegurança, pode procurar o CVV que vai receber ajuda gratuita e qualificada também. E é uma escuta onde você não precisa se identificar. Eles estão ali simplesmente para poder te ouvir, independente de quem você for, né? Então é uma ajuda que vem sem você precisar se identificar. Só fala da sua dor e você vai ser acolhido, né? Isso mesmo. Então, Lídia, muito obrigada também, gratidão, né? Foi muito bom te receber aqui. E vamos depois marcar para falar de outros assuntos. Fiquei curiosa de conhecer aí mais sobre o Reiki, né? E vamos sim, vamos falar sim. Depois você vem falar, né? E assim que passar a pandemia, você vem aqui conhecer a clínica também, as nossas instalações. Com certeza, tá? Foi um prazer, viu? Um beijo para vocês, foi uma honra. E até a próxima. Tchau, Lívia. Tchau, Juliana. Vamos encerrar aqui antes que o próprio Instagram encerre com a gente. É verdade. Tchau. Tchau.